A Ilha do Dr. Moreau, H.G. Wells, capítulo 7, A Porta Trancada. O leitor há de entender que, a princípio, era tudo tão estranho para mim e a minha situação era fruto de aventuras tão inesperadas que eu não tinha como me prender à estranheza específica desse ou daquele aspecto. Segui a lhama pela praia e fui interceptado por Montgomery, que me pediu para não entrar no cercado de pedra. Percebi então que a onça parda ainda estava na jaula e que a pilha de fardos tinha sido posicionada diante da entrada da área cercada. Quando me virei, vi que a lancha fora descarregada, manobrada e atracada, e que o sujeito grisalho vinha na nossa direção. Ele dirigiu a palavra a Montgomery. E agora temos esse problema do hóspede indesejado. O que vamos fazer com ele? Ele tem algum conhecimento de ciência, respondeu Montgomery. Estou ansioso para voltar ao trabalho, com esse novo material, disse o grisalho, apontando com o queixo para o cercado. Os olhos dele brilharam. Imagino que esteja mesmo, comentou Montgomery, em um tom nada cordial. Não podemos mandá-lo para lá, e não temos tempo sobrando para construir uma nova cabana. E com certeza ainda não podemos considerá-lo de confiança. Estou em suas mãos, eu disse, sem fazer a menor ideia do que ele quisera dizer com mandá-lo para lá. Estava pensando exatamente nisso, respondeu Montgomery. Eu tenho aquele cômodo com a porta externa. Isso mesmo, concordou prontamente o homem mais velho, olhando para Montgomery enquanto nós três nos dirigíamos ao cercado. Lamento o clima de mistério, Sr. Prendick, mas você sabe que aqui está sem ser convidado. Nossas modestas instalações contêm alguns segredinhos, uma espécie de tesouro do Barba Azul, na verdade. Nada muito assustador na prática, para um homem são, mas pelo menos por ora, enquanto não conhecemos você... Claro, falei, eu seria um tolo se me ofendesse por não ter sua confiança. Ele contorceu os lábios pesados em um leve sorriso. Era do tipo saturnino que sorria com os cantos da boca voltados para baixo. E fez um aceno breve com a cabeça. Passamos diante da entrada principal do cercado. Era um portão pesado de madeira, com grades de metal e mantido trancado, com a carga da lancha empilhada do lado de fora. Em um dos cantos, chegamos a uma pequena porta que eu não tinha visto antes. O sujeito grisalho sacou um molho de chaves do bolso da jaqueta azul encebada, abriu a porta e entrou. As chaves e o fato de o local ficar trancafiado, mesmo quando ele estava por perto, me chamaram a atenção. Eu o segui e me vi em um pequeno cômodo, mobiliado de forma simples, porém confortável, com uma porta interior que estava ligeiramente entreaberta, com acesso para um pátio pavimentado. Montgomery tratou de trancar imediatamente a porta interna. Havia uma rede pendurada no canto mais escuro do cômodo e uma pequena janela sem vidro, protegida por uma grade de ferro com vista para o mar. Aquele, explicou o sujeito grisalho, seria o meu quarto, e a porta interior, para evitar acidentes, segundo ele, seria trancada pelo outro lado e marcaria o limite de onde eu poderia circular. Ele me indicou uma escrivaninha convenientemente posicionada perto da janela e me mostrou uma coleção de livros antigos, que descobri se tratarem de obras de referência sobre cirurgias e edições dos clássicos gregos e latinos, idiomas que só consigo ler com boa dose de esforço. Uma prateleira perto da rede. Ele saiu do cômodo pela porta externa, como se quisesse evitar que a interior fosse aberta outra vez. Em geral, fazemos nossas refeições aqui, continuou Montgomery, e então, como se estivesse confuso, saiu atrás do outro. Morrou, eu o ouvi chamar, e nesse primeiro momento não atentei para isso. Foi só quando estava mexendo nos livros da prateleira que um pensamento me veio à mente. Onde eu tinha ouvido falar o nome Morrou antes? Sentei-me diante da janela, peguei o restante das bolachas e comi com vontade. Morrou? Pela janela, vi um dos inclassificáveis homens de branco carregando um caixote pela praia, mas logo acabou escondido pela moldura da janela.
Em seguida, ouvi uma chave ser inserida e girada na fechadura atrás de mim. Depois de um instante, escutei, do outro lado da porta, o ruído dos cães, que nesse momento estavam sendo conduzidos pela praia. Não estavam latindo, só farejando e rugindo de uma forma curiosa. Dava para ouvir seus passos acelerados e a voz de Montgomery acalmando-os. Fiquei impressionadíssimo com a atmosfera de segredo que os dois homens elaboraram em torno do que havia no local. E por um tempo me vi pensando sobre isso e sobre a minha familiaridade com o nome Morro. A memória humana, porém, é uma coisa tão curiosa que eu não conseguia associá-lo a absolutamente nada. Em seguida, meus pensamentos se voltaram para a aparência indefinível e exótica do homem envolto em tecido branco na praia. Eu nunca havia visto tal jeito de andar, aquele tipo de movimentação enquanto ele transportava a caixa. Lembrei que nenhum deles tinha falado comigo, embora quase todos tivessem me espiado em um momento ou outro de uma forma peculiar e furtiva, algo bem diferente do olhar franco e direto dos selvagens e incultos em geral. Fiquei me perguntando que língua falariam. Pareciam todos extremamente taciturnos, e quando abriam a boca revelavam vozes perturbadoras. Qual era o problema com eles? Então, me recordei dos olhos do ajudante de Montgomery na escuna. Enquanto eu pensava nisso, ele entrou. Estava vestido de branco e carregava uma bandeja com café e vegetais cozidos. Foi impossível evitar um estremecimento quando se aproximou e, fazendo uma mesura simpática, pôs a bandeja diante de mim sobre a mesa. Foi quando o atordoamento me paralisou por completo. Sob os cachos escuros, avistei sua orelha, que se aproximou de forma súbita do meu rosto. O homem tinha orelhas pontudas, cobertas por uma pelagem fina. Seu café da manhã, senhor, ele falou. Fiquei olhando para o rosto sem nem tentar esboçar uma resposta. Ele se virou para a porta e saiu, me espiando de maneira estranha por cima dos ombros. Eu o segui com os olhos e, enquanto o fazia, por alguma associação mental inconsciente, me vieram à mente algumas palavras. Os temores de Morro. Era isso? Era alguma coisa envolvendo o nome de Morro. Foi como se eu voltasse 10 anos no tempo. Os terrores de Morro. Essas palavras vagaram na minha mente por um momento. E então visualizei as palavras impressas em vermelho em uma brochura amarelada, o que me deixou trêmulo e arrepiado. Foi quando lembrei distintamente. Uma brochura, havia muito esquecida, voltou à minha mente com uma vividez assustadora. Eu era só um rapazote na época. E Morro, se não me engano, devia estar na casa dos 50. Era um fisiologista de renome e altas habilidades, conhecido nos círculos científicos por sua extraordinária imaginação e seus modos brutalmente diretos nas discussões em que se envolvia. Seria o mesmo Morro? Ele publicara fatos aterradores relacionados à transfusão de sangue e, além disso, era conhecido por produzir avanços valiosos em seu trabalho com tumores malignos. Então, de forma súbita, sua carreira foi encerrada e ele precisou deixar a Inglaterra. Um jornalista conseguiu acesso a seu laboratório, contratado como assistente, com a intenção deliberada de produzir notícias sensacionalistas. E, em virtude de um acidente aterrador, caso tenha sido mesmo um acidente, seu sinistro panfleto se tornou conhecido. No dia de sua publicação, um cão maltratado, esfolado e mutilado escapou da casa de Morro. Era a época de férias de verão, quando os jornais ficavam sem assunto, e um famoso editor, primo do tal assistente temporário do laboratório, decidiu fazer um apelo à consciência da nação. Não era a primeira vez que a consciência nacional se voltava contra métodos de pesquisa. O médico foi simplesmente expulso do país. Talvez até merecesse, mas ainda acho que o apoio tímido de seus colegas e o abandono a que se viu submetido pelos demais cientistas foi uma coisa lamentável. No entanto, alguns de seus experimentos, segundo o relato do jornalista, eram injustificadamente cruéis.
Talvez ele tivesse feito as pazes com a sociedade se abandonasse suas pesquisas, mas aparentemente preferiu continuá-las, como a maioria dos homens faz quando mergulha de corpo e alma em uma pesquisa. Ele era solteiro e não precisava cuidar de ninguém além de si mesmo. Eu estava convencido de que devia ser o mesmo homem. Todos os sinais apontavam para isso. Foi quando me ocorreu o motivo da presença da onça parda e dos outros animais, que foram conduzidos junto com o restante da carga ao cercado anexo à casa. E um odor curioso e leve, o hálito de algo familiar, um cheiro que até então estava em segundo plano na minha consciência, de repente dominou meus pensamentos. Era o odor antisséptico de uma sala de cirurgia. Ouvi o grunhido da onça parda através da parede e um dos cães ganiu como se tivesse sido golpeado. Porém, em especial para um cientista, não havia nada de tão terrível na vivissecção de animais para que houvesse tamanho segredo. E por algum estranho curso dos meus pensamentos, me lembrei de forma claríssima das orelhas pontudas e dos olhos luminosos do acompanhante de Montgomery na viagem. Olhei para o mar esverdeado diante de mim, espumando sob a brisa refrescante, e deixei que as estranhas memórias dos dias recentes se sucedessem na minha cabeça. O que aquilo poderia significar? Um cercado fechado à chave em uma ilha solitária, um cientista famoso por experimentos com vivissecção e aqueles homens deformados? Capítulo 8. O grito da onça parda. É bem pequenininho. Quer ler? Então vamos lá. Capítulo 8. O grito da onça parda. Vamos entender o que aconteceu na sala aqui do lado, né? Que parece que golpearam o cachorro, fizeram uma coisa meio estranha com essa onça parda. Uma vivissecção. Sabe o que é isso? Abrir o animal vivo, cortar e abrir para examinar ele por dentro com ele vivinho, cara. Esse morro está fazendo coisas muito estranhas nessa ilha. Capítulo 8. O grito da onça parda. Montgomery interrompeu meu fluxo de mistificação e desconfiança, e seu grotesco ajudante entrou logo atrás com uma bandeja com pão, algumas verduras e outras coisas de comer, uma garrafa de uísque, uma jarra d'água e 3 copos e facas. Dei uma espiada na estranha criatura e percebi que me observava com seus estranhos olhos inquietos. Montgomery avisou que almoçaria comigo, mas Morro estava ocupado demais com os preparativos para o trabalho que fariam. Morro, exclamei. Eu conheço esse nome. Pois deveria mesmo, diabos, ele respondeu. Como fui idiota de não dizer nada a respeito. Eu devia ter imaginado. Enfim, vou lhe dar alguns esclarecimentos sobre os nossos mistérios. Whisky? Não, obrigado. Sou abstêmio. Quisera eu também ser, mas não adianta pôr tranca na porta depois que a casa é roubada. Foi um acontecimento infernal que me trouxe até aqui. Isso e uma noite de neblina. Considerei-me um homem de sorte quando Morro se prontificou a me trazer. É estranho. Montgomery, falei de maneira repentina quando a porta externa se fechou. Por que o seu homem tem orelhas pontudas? Ora, ele falou com a boca cheia de comida e me encarou por um instante antes de repetir. Orelhas pontudas? Elas têm pequenas pontas, expliquei com a maior calma possível, respirando fundo, e uma pelagem castanha e fina nas extremidades. Ele se serviu de uísque e água sem a mínima pressa. Eu fiquei com a impressão de que era o cabelo que cobria as orelhas dele. Eu vi quando ele se abaixou para servir o café que você me mandou, e os olhos dele brilham no escuro. Dessa vez, Montgomery se recuperou sem demora da surpresa provocada pelo meu questionamento. Sempre pensei, ele falou de forma detida, com uma leve intensificação do ceceio habitual. Sempre pensei que havia mesmo alguma coisa com as orelhas dele, pela maneira como ele as cobre. Como eram? Por seu jeito de falar, fiquei convencido de que sua ignorância sobre o assunto era fingida.
mas não podia dizer ao homem que o considerava um mentiroso. Pontudas, repeti, pequenas e peludas, claramente cobertas de pelos. Mas aquele homem, como um todo, é uma das criaturas mais estranhas que já vi. Um grito agudo e rouco de um animal, com dor, se elevou no cercado atrás de nós. Pela amplitude e pelo volume, só podia ser a onça parda. Vi Montgomery contorcer o rosto em uma careta. Sim, ele respondeu. Onde você encontrou essa criatura? São Francisco. É um selvagem horroroso, eu admito. Meio imbecil, sabe como é. Não se lembra de onde veio. Mas me acostumei com ele, sabe? Nos acostumamos um com o outro. O que achou dele? Ele não é natural, falei. Tem alguma coisa nele. Não me leve a mal, mas me provoca uma sensação estranha. Uma tensão nos músculos quando se aproxima de mim. Parece que tem um toque de diabólico nele, na verdade. Montgomery parou de comer enquanto eu falava. Ele respondeu. Eu não sinto isso. Ele retomou a refeição. Não fazia ideia de que se sentia assim, continuou falando enquanto mastigava. A tripulação da escuna, eles devem sentir a mesma coisa. Atormentaram tanto o pobre diabo. Você viu o capitão? A onça parda rugiu de novo, dessa vez de maneira ainda mais dolorosa. Montgomery praguejou baixinho. Eu pretendia interrogá-lo sobre os homens na praia. O pobre animal começou a emitir uma série de gritos curtos e agudos. Seus homens na praia, comecei. De que raça eles são? Sujeitos formidáveis, não? Ele respondeu, com um ar alheio e franzindo a testa enquanto ouvia o animal gritar. Eu fiquei em silêncio. Seguiu-se um grito ainda pior que o anterior. Ele me encarou com seus olhos pálidos e cinzentos, servindo mais um copo de uísque, tentando me arrastar para uma conversa sobre o álcool, afirmando ter sido com isso que salvara minha vida. Parecia fazer questão de ressaltar o fato de que eu devia minha vida a ele. Respondi com palavras distraídas. Em seguida, a refeição acabou, o monstro deformado com orelhas pontudas levou tudo embora e Montgomery me deixou sozinho no quarto outra vez. Durante todo o tempo foi incapaz de esconder sua irritação com os ruídos da vivissecção da onda parda. Ele fez um comentário sobre suas eventuais demonstrações de falta de coragem, cuja pertinência ficou bem clara para mim. Da minha parte, considerei os gritos especialmente irritantes, e eles só cresceram em volume e intensidade à medida que a tarde avançava. Eram dolorosos a princípio, mas sua repetição incessante acabou me tirando do sério. Joguei longe o volume de Horácio que estava lendo e comecei a cerrar os punhos, morder os lábios e andar pelo quarto. Mais tarde acabei tapando os ouvidos com os dedos. O apelo emocional dos gritos foi se tornando cada vez maior para mim e por fim ganhou uma expressão tão pungente de sofrimento que não suportei mais ficar confinado naquele quarto. Saí pela porta para o calor forte da tarde alta e, depois de passear pela entrada principal, mais uma vez trancada, comecei a me afastar do muro. Os gritos eram ainda mais altos do lado de fora. Era como se toda a dor do mundo tivesse encontrado uma voz. Acredito, porém, que, se tal dor fosse experimentada por alguém no quarto ao lado do meu, mas por uma criatura sem voz, creio que teria conseguido suportar a situação sem problemas. Venho refletindo sobre isso desde então. É quando o sofrimento encontra uma voz que provoca sobressaltos em nossos nervos e que a piedade vem nos perturbar. Apesar do sol radiante no céu e das folhas verdes das árvores oscilando sob a brisa tranquila do mar, o mundo continuou sendo um caos, atormentado por fantasmas pretos e vermelhos, até que eu me afastasse da casa e do muro de pedra. Capítulo 9. A coisa na floresta.